Olá, meu nome é Caroline Beatriz Santos Oliveira, sou estudante vinculada à Universidade Católica de Brasília e hoje vou apresentar o meu projeto de pesquisa com o título de Mídias Sociais e sua relação com a satisfação com a imagem corporal em crianças brasileiras e foi orientada pela professora doutora Elisa Pinheiro Ferrari. Bom, a sociedade contemporânea se firma em padrões estéticos que são propulsores de comportamentos alimentares inadequados, à medida que a pressão midiática promove um arquétipo daquilo que é belo. Inseridos em uma lógica em que os adultos estão constantemente em busca de perder peso, é previsível que as crianças desenvolvam problemas de aceitação em relação aos seus próprios corpos, bem como distorção das suas autopercepções de imagem corporal. A insatisfação com o corpo pode ser prejudicial para o desenvolvimento e bem-estar infantil. As mídias funcionam como mecanismos constantes de referência em relação aos modelos corporais que são difundidos como padrão, resultando em uma contínua pressão de enquadramento sobre as crianças, que estão sendo inseridas no contexto tecnológico e das redes sociais de forma cada vez mais precoce. Então, os objetivos desse trabalho são avaliar a associação entre o uso das mídias sociais e a insatisfação com a imagem corporal em crianças, avaliar o status de peso corporal das crianças, a percepção da imagem corporal dessas crianças e verificar a relação entre o status de peso corporal e a percepção de imagem corporal entre elas. A metodologia trata-se de um estudo descritivo e transversal, com amostra que contempla escolares de ambos os sexos, entre 11 a 14 anos de idade, que foi realizado em parceria entre a Universidade Católica de Brasília e o Departamento de Psicologia Biológica e Experimental da Faculdade de Ciências Biológicas e Química da Queen Mary University of London, sob financiamento do CNPq. Para a graduação de satisfação corporal, foi utilizado o software para avaliação da percepção corporal, SAPECO. O status de peso corporal foi avaliado por meio do IMC. O uso de mídias sociais foi avaliado a partir da classificação, considerando a frequência com que utilizam os diferentes serviços de redes sociais, a saber, o Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Tumblr e Pinterest. Os dados foram avaliados no sistema estatístico SPSS, versão 20.0, adotando-se nível de significância 5%. Bom, a amostra abrangeu 154 estudantes entre 10 e 14 anos, dentre os quais 61,69% eram do sexo feminino e 38,31% do sexo masculino. Como vocês podem ver nessa tabela, as mídias sociais foram Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Tumblr e Pinterest. Por meio da avaliação dos dados coletados, observou-se que não houve associação estatística entre a satisfação com a imagem corporal com o uso ou não de mídias sociais nessa amostra, permitindo inferir que o seu uso não interfere na imagem corporal dos participantes deste estudo. Essa tabela mostra a distribuição de status corporal, que foi avaliada por meio do IMC, e se constatou que 37,7% da amostra apresentou baixo peso, 51,3% peso normal e 11% peso excessivo. Em relação à percepção de imagem corporal, 31,2% das crianças mostrou-se satisfeita, enquanto 68,8% mostrou-se insatisfeita, seja pelo excesso de peso, 34,4%, ou pela magreza, também 34,4%. Então, ao avaliar a relação entre o status corporal e a insatisfação com a imagem corporal, foi demonstrado não haver relação entre o IMC e o quanto os participantes estão ou não satisfeitos com a imagem. A construção da visão sobre a própria imagem inclui todas as formas pelas quais a pessoa experiencia e conceitua o seu próprio corpo. O processo de construção da imagem corporal se estende por toda a vida, sofrendo remodelamentos, e ele se inicia na infância, período em que já são fundadas preocupações em relação à busca pelo corpo ideal. As influências midiáticas fazem parte desse processo e são contempladas nos mecanismos que contribuem para o desenvolvimento de transtornos relacionados à imagem em crianças. Em oposição ao que é descrito na literatura, o presente estudo mostrou não haver associação estatística entre o uso de mídias sociais e a sua relação com a insatisfação com a imagem corporal nessa amostra. Por isso, sugere-se o desenvolvimento de mais pesquisas que abordem essa temática e aprofundem mais
essas questões. Os agradecimentos desse trabalho vão para a professora doutora Elisa Pinheiro Ferrari, que me orientou, a doutora Gislane Ferreira de Mello, que foi de grande ajuda na parte estatística e nas orientações, a Universidade Católica de Brasília e ao CNPq, que financiou essa pesquisa. Muito obrigada.